Olá, iniciaremos hoje o tópico um do edital de Geografia, chamado História da Geografia. É um tema muito específico e que, se você não tiver visto antes, provavelmente você não seria capaz de responder. Se eu perguntar qual é a principal cidade do Brasil em termos de população, provavelmente o seu conhecimento prévio vai dizer que é uma cidade do Sudeste, quiçá até São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Mas se eu perguntar os principais nomes da história da geografia, talvez você não saiba responder, porque não é um tema tão afeito ao nosso cotidiano. E já vou avisando que é um tema bastante eurocêntrico, pelo menos a história da geografia cobrada para o concurso da diplomacia é extremamente eurocêntrico. Vamos ver basicamente a história da geografia na Europa. E só. Os objetivos dessa aula é que você consiga entender o processo de institucionalização da geografia, como a geografia como disciplina científica se desenvolveu e como isso aconteceu na Europa do século XIX, principalmente no final do século XIX, e por que aconteceu na Europa. A importância de Kant para a geografia, a distinção que ele fez entre geografia e história. A importância do positivismo na história da geografia, que tenta fazer com que a geografia, como disciplina, ficasse próxima à ciência. O papel de Humboldt e Ritter e por que eles são considerados os pais da geografia. Hatzel e o determinismo, que é a primeira corrente da geografia tradicional. A ideia, né, o conceito de espaço vital, por que a frase espaço é poder é tão relevante na história de Hatzel, e qual é a relação de tudo isso com a colonização alemã. Depois veremos a segunda principal corrente da, da geografia tradicional, que é o positivismo de Lablache, do francês Lablache. O conceito que ele cria de gêneros de vida e qual é a relação disso com a disputa entre a França e a Alemanha, né, numa disputa política na Europa no final do século XIX. E no final, uma teoria mais recente, que é o método regional de Hartshorne. Eu acho que o nome desse pronuncia assim, Hartshorne, que é um americano, então já foge um pouco da Europa, né? Se os dois anteriores eram Hartshorne alemão, Lablache francês, final do século XIX, Hartshorne já americano, anos 40, 50 por aí. A geografia, como saber, ela é muito antiga e bem anterior à Europa. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Esse mapa gigantesco representa um fazer geográfico árabe. Então tem uma rota de viagem, passa pelo Mediterrâneo, pela Índia, pela China. A gente conhece muito o Marco Polo, que fez uma viagem similar, mas não tão grande quanto essa. E aqui do lado tem um observatório astronômico construído mais ou menos por volta de 600 a.C. É um observatório astronômico muito preciso. Ele consegue medir a posição das estrelas e dos planetas, prevendo as estações. Então, é fundamental para a agricultura e, enfim, a vida cotidiana no geral, você conseguir prever como a natureza funciona. Então, isso é, para mim também, um saber geográfico, né? Você consegue observar o ambiente, o meio, a natureza. Nesse caso aqui de Shanquilo, eles moldaram a montanha, então uma montanha, eles construíram como se fosse uma serra, um cerrado, né? Que quando o sol vai passando, ele vai projetando uma sombra no centro, e assim você consegue medir com precisão algumas coisas. Então, isso exige um saber geográfico muito complexo. Há várias viagens pelo mundo e descrições geográficas de paisagem, enfim, anteriores à Europa, mas aqui, para o concurso para diplomacia, nada disso importa. Isso não existe, segundo a diplomacia. Enfim, paciência, vida que segue, a gente responde só o que a banca quer, é aprovado e segue a vida, aí sim defendendo que existia geografia antes da Europa. Aqui temos um exemplo prático da prova de 2026, cuja primeira questão abordava justamente a história da geografia. Então,
Veja o que o padrão de resposta oficial da banca trouxe, né? Como primeira frase. O rótulo geografia antigo remonta à antiguidade clássica. No caso, aí ele está falando, dando referência à Grécia. Né? Todavia, até o final do século XVIII, não era possível falar em pensamento geográfico. A geografia foi sistematizada enquanto ciência no século XIX, na Europa. Não traz aí, mas enfim, depois vai falar. E aí embaixo tem a resposta que eu fiz nessa prova, né? A primeira frase eu coloquei: a geografia como saber é elaborada e estruturada por vários povos por milênios, com destaque para os saberes tradicionais dos povos indígenas. Eu sabia que provavelmente essa frase não seria pontuada, mas eu quis colocar do mesmo jeito, né? E aí, isso dado, já pulei direto por eurocentrismo. Né? A geografia como disciplina científica, contudo, se institucionalizou na Europa do século XIX e XX. Né? E aí começa a falar sobre os europeus. Então, a gente vai tentar entender como esse pensamento geográfico surgiu na Europa e a relação dele com a colonização. Então, para a banca, começa com o século XIX, na Europa. Então, quais foram os antecedentes que aconteceram na Europa para que a geografia se institucionalizasse lá no século XIX, né? Uma frase que eu gosto bastante, bem resumitiva, é: geografia, uma gênese grega e outra alemã. Se você considerar, claro, geografia nos moldes eurocêntricos, né? Então você teria uma gênese grega, que seria os gregos lá medindo o raio da Terra, desenvolvendo alguns mapas, nada tão avançado quanto vários outros povos da humanidade fizeram, mas geralmente o pessoal só ignora os outros povos e foca na Europa, né? Então seria uma gênese grega e outra alemã. Então a gente vai falar bastante da Alemanha aqui e o papel dela nessa formulação científica da geografia. Esse aqui embaixo é Kant. Ele é mais conhecido como filósofo, mas ele foi muito importante para a geografia, porque nas aulas dele, então ele era professor de geografia física, no que chamamos hoje de geografia física, que é o estudo da topografia, do relevo, da paisagem, onde é que tem mata, onde é que não tem, essas coisas, né? Além de professor de outras matérias, né, como lógica, física, enfim. Ele, na opinião dele, ele defendeu a separação do que ele chamava de disciplinas de história e disciplinas de geografia. Uma, que seria a história, ela iria estudar o tempo, né? O estudo do tempo, como as coisas aconteceram ao longo do tempo. E a geografia deveria se focar no estudo do espaço, principalmente na paisagem, no que a gente está vendo. Onde é que está a montanha, qual é a altura dela, onde é que está a floresta, onde é que está o rio, quantos metros tem esse rio. Então seria mais ou menos geografia física, né? Então ele defendeu principalmente essa distinção. História deveria se focar só principalmente na relação humana, né? No humano ao longo do tempo, e a geografia devia se preocupar com o meio natural e principalmente a paisagem. As ideias deles, né, de tentar fazer com que a ciência fosse importante, vai influenciar posteriormente os positivistas que a gente vai falar logo em seguida. Então, para decorar de Kant é basicamente isso. Ele criou a disciplina acadêmica de geografia, pode-se dizer isso, principalmente de geografia física, no caso, né? E ele vai influenciar os positivistas e também começa a se debater um método regional. Então, se preocupar com uma divisão do espaço. Então, você tem um globo terrestre e aí eu faço uma segmentação de alguma área e estudo essa área, né? Onde essa área está. Então, isso seria um método regional, seria uma metodologia de análise regional, uma região. Dois grandes nomes para a geografia, muito mais importantes que Kant, é Humboldt e Ritter. São esses dois carinhas que estão aí. De modo resumido, a gente pode falar que eles são duas visões opostas de geografia. Ritter, ele era um acadêmico alemão que descreveu a África e a Ásia, mas o fez no escritório. Então ele nunca foi para
para a África e para a Ásia. Então ele ficou muito conhecido como um acadêmico que sistematizava a geografia de um modo acadêmico. Humboldt, ele era burguês rico que torrou a fortuna da família viajando, o que é uma coisa boa de se fazer com fortuna, né? Ele também era alemão, então aqui já vamos se desconfiando, né, o papel da Alemanha nisso. E ele descreve as Américas. Ele vem da Europa, ele viaja para o sul dos Estados Unidos, ali na América Central e no norte da América do Sul, e ele vai descrevendo o que ele está vendo. Então, o papel de Humboldt para a geografia ele é importante porque antes muitos viajantes faziam só um relato de viagem. Então diz quem conheceu, onde conheceu, alguma coisa que ele achou bonita ou não. Então o relato não era tanto um relato geográfico, mas um relato de viagem. Humboldt não. Humboldt, apesar de ser botânico, e também descrever coisas botânicas nas suas viagens, ele se preocupa com um olhar científico, digamos assim, para descrever as coisas. Então ele descrevia a paisagem, mas ele tentava algum começo de sistematização da descrição do que ele estava fazendo. Ou seja, a sistematização da produção geográfica, ela começa com Ritter e Humboldt. Então, por isso que os europeus vão considerar os dois como o pai da geografia. Geografia como ciência, né? Eu não só vou fazer uma viagem e falar, a viagem foi legal, comi tal coisa, gostei bastante, e tem uma árvore lá. Tem um sistema, um método de você descrever as coisas. E aqui eles focavam bastante no conceito de paisagem, que é aquilo que eu estou vendo, e tentava também, aí já no começo, né, uma metodologia mais regional. Então, decorar, né, de modo resumido, seria Humboldt e Ritter, são os pais da geografia. Humboldt é um viajante, Ritter é mais um acadêmico, e ambos ajudam no começo do século XIX, a sistematizar a geografia. Ela começa a se preocupar em parecer mais uma disciplina científica. A principal corrente de pensamento que influenciou a geografia como disciplina científica foi o positivismo, que era muito comum na Europa do século XIX e influenciou os dois caminhos que a gente acabou de ver, né? Humboldt e Ritter. O positivismo ele defende a ciência como única fonte de conhecimento válido. Então, segundo os positivistas, haviam explicações teológicas ou mitológicas de como as coisas funcionavam. Tipo, Deus criou tudo, acabou-se. Shiva fez tal coisa e pronto. Não se questiona muito, sabe? E depois haveriam umas explicações mais refinadas, segundo os positivistas, que envolveriam a metafísica, que é uma área da filosofia. Então, seria algum filósofo a dizer que toda consequência existe uma causa, então deve existir uma causa primeira, então isso seria uma existência de Deus. E segundo os positivistas, isso seria uma explicação um pouco mais refinada, porque envolve a lógica. E depois, uma evolução do pensamento filosófico seria a ciência, a observação dos fenômenos e sua descrição. O positivismo ele presume a neutralidade do observador e também que há regras universais. Então, por exemplo, eu vou pegar esse lápis aqui, certo? Então, se eu pego aqui nos meus olhos e solto, bati no microfone, mas tudo bem. Não importa quem observa esse fenômeno. Então, eu daqui de casa, ou você daí, se a gente pausar aqui e tentar medir quanto tempo o lápis cai, a gente vai chegar no mesmo número. Se a gente observa o céu e anota as estrelas, tanto faz. Se eu faço isso daqui, de casa, se um chinês falar da China, o observador é neutro. Então não importa quem observa o fenômeno. Trazendo para a geografia, se duas pessoas olham para uma paisagem, essas duas pessoas estão vendo a mesma coisa. Se eles forem anotar, vão anotar a mesma montanha, onde tem mata, onde não tem, comprimento do rio, se o rio é caudaloso ou não. Essas informações básicas são neutras, segundo o positivismo. Claro que
Depois vai ver gente dizendo que o observador não é neutro coisa nenhuma, né? Se eu olho para uma paisagem, eu não vou descrever tudo o que está acontecendo naquela paisagem. Eu vou pegar. Alguma coisa vai me chamar a atenção. E isso que chama a minha atenção já é inerente do observador. Então, o observador não é neutro. Essa descrição funciona muito bem para a física, né? Para, de fato, medir o tempo aqui, não importa o observador, mas para coisas sociais, para alguns tipos de causa e consequência, o observador pode não ser tão neutro assim, né? Mas já são críticas que a gente vai falar na próxima aula. Aqui, para os positivistas e para os pensadores da geografia, que a gente vai falar um pouco mais adiante, a geografia, ela pega o positivismo para se aproximar da ciência e presume o observador geográfico como neutro. O positivismo, ele também pressupõe que existem regras universais e que elas podem ser obtidas por um método indutivo. Então, eu observo a natureza e eu registro. Com base nesses registros, eu consigo montar uma equação, consigo fazer algum tipo de previsão, algum tipo de análise que vai ser universal, como a física, né? Então, veja que tipo, a matemática e a física está aqui como ciência, né? Principalmente a física, e eles querem aproximar a geografia desse saber. Então, essa seria transformar a física de um jeito, transformar a geografia de um jeito que se pareça mais com a disciplina da física, né? Cheia de regras, equações, previsões, modelos universais que explicariam o mundo como um todo. Aqui eu trouxe o lema dos positivistas, que talvez vocês reconheçam da bandeira do Brasil: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Quando for fazer a bandeira do Brasil, acharam de péssimo tom ter amor na bandeira e só deixaram ordem e progresso, tiraram amor. Mas esses são os positivistas, né? Em resumo, muito resumido, positivismo, que é a ciência do topo, né? Que fazer com que a geografia seja uma ciência tal como a física. Para isso, o observador ele é neutro, ele observa a natureza, o meio natural e a relação entre um ser humano e natureza, e através da indução, método indutivo, ele chega a conclusões geográficas, que seriam ciência. E agora sim, vamos para oficialmente a institucionalização da geografia como disciplina científica. E a principal informação que vocês têm que decorar nessa aula é: isso aconteceu na Europa do século XIX. A Alemanha foi muito importante no início. Depois vão ver outros países, né? Aqui eu trouxe uma imagem da Real Sociedade de Geografia da Inglaterra. A gente vai falar sobre a Alemanha já, mas começar pela Inglaterra. Ela foi fundada em 1830. É esse prédio aqui, certo? E está localizada num ponto de Londres, assim, caríssimo. Ele foi um presente, esse prédio foi um presente da família real britânica pelas graças e mercês que a colonização inglesa trouxe de benesses para a monarquia. Então, a geografia ela foi muito importante na colonização e ela foi um método, uma ferramenta usada para fazer colonização de um jeito mais eficiente. Então, pegar recursos da colônia e levar para a metrópole. Então, isso aqui já é um prelúdio, digamos assim, de como a geografia vai ser importante para o processo colonial da Europa, né? Então, se fosse resumir em uma frase, por que a geografia, como ciência, se institucionalizou na Europa do século XIX, podemos dizer que é para ser uma ferramenta de colonização. Então, você tinha Portugal e Espanha, que primeiro colonizaram as Américas, até tiveram algumas coisas na Ásia, mas principalmente nas Américas, pegaram muitos metais, mas não tinham tanto um domínio geográfico do território. E aí não exploraram de um jeito tão eficiente, segundo essas pessoas aí, né? E aí a Inglaterra, já com saber geográfico, poderia explorar e pegar muitos mais recursos de outras regiões e enriquecer mais com esse processo. Então a geografia vai ser muito importante para, no final do século XIX,
outras nações europeias conseguirem colonizar a África e a Ásia, né? A América já estava toda colonizada, mas a África ela tinha sido colonizada só no entorno, porque os indígenas americanos eles não tinham imunidade às doenças europeias. Muitos africanos já tinham, e os asiáticos aí que tinham mesmo. Então, muito se fala que o europeu chegou aqui colonizando, destruindo tudo. Não é verdade. Demorou muito. O primeiro que aconteceu foram as doenças, né? Então, primeiro foram 300 anos de pandemia, reduzindo a população, e depois, né, avançando o processo da colonização. Já foi, não foi já chegando assim e destruindo tudo, porque isso também, esse pensamento, na minha opinião, né, pressupõe que o europeu é mais avançado, ele tem uma tecnologia maior, ele é capaz de chegar em algum canto e destruir tudo. Nem sempre ele foi capaz. E foi um processo longo e contínuo para ele conseguir ser capaz, só no final do século XIX disso. Então estamos aqui, final do século XIX, início da colonização mais pesada assim, da África e da Ásia. E a geografia vai ser muito importante nesse processo. Agora abordaremos o que para mim é o principal nome da geografia mundial. A geografia brasileira tem Milton Santos, que a gente vai falar mais na próxima aula, que aqui estamos focando na geografia tradicional. Mas em termos de influência mundial, Friedrich Hatzel é o mais influente. Ele era alemão e ele lançou as bases teóricas que justificariam a colonização alemã. Ele pegou o positivismo, então tentava justificar a geografia como ciência, e o darwinismo. Ele tentou justificar a colonização alemã por meio da ciência e de uma analogia entre geografia e biologia. Então, ele vai estudar principalmente a geografia física e dizer que a geografia física determina como as populações vão ser. Então, a corrente de pensamento que Hatzel criou se chama determinismo. Então, a geografia física determina como as sociedades vão ser. Então, lá na quina, eu coloquei uma foto de satélite do delta do rio Nilo. Delta é quando o rio está aqui e ele se abre com um triângulo para baixo. Então, isso é um delta. Veja que essas luzinhas dizem onde tem um ser humano, né? O ser humano colocou uma luzinha lá. Ao redor desse rio é deserto e tem pouquíssimas luzes lá. Então, Hatzel vai olhar para essa imagem e vai dizer: ó, você tem um rio aqui e o resto é deserto. Não se vive no deserto, mas se vive no rio. Então, a população egípcia, né, está determinada a morar próximo do rio por causa dos agentes geográficos do deserto e da água. Então, ele olha para a geografia física e fala: isso determina. Onde tem recursos, a população vive. Onde não tem recursos, a população não vive. E aí, ele vai colocar a biologia no meio, né? Ele vai dizer que os estados, eles são organismos vivos. Então, a população, tá certo no lugar, ela vai consumir e usar recursos de uma determinada região. Se os recursos não são suficientes para atender essa população, segundo Hartzell, essa população ela vai se expandir às custas da sociedade vizinha. Então, é natural, é biológico, é da natureza as sociedades se expandirem e tentarem usurpar os recursos das nações vizinhas. Então, o que a Europa está fazendo, segundo Hatzel, né, é simplesmente uma lei da biologia. Né? Os estados são organismos vivos, eles estão disputando recursos na Europa e a Europa não tem recursos suficientes para atender todo mundo, então eles saem e buscam novos territórios para pegar esses recursos. E aí sobrevive o mais forte. Biologia simples. Essa é a principal ideia de Hatzel, né? Eu trouxe aqui algumas frases dele. Ó, os grupos humanos são organismos que crescem e se multiplicam, tendendo a expandir-se. Por isso,
tendem a alargar o seu território, ocupando áreas maiores e fazendo às custas dos territórios vizinhos. Então, para Hatzel, a guerra, a colonização é simplesmente um processo evolutivo. Não é que o ser humano ou a Europa funciona assim, né? É quase uma lei da biologia. A geografia física determina como as populações vão ser, e os estados, como organismos vivos, vão colonizando e pegando recursos. Se não fosse a Europa fazendo isso, seria outra nação, e no futuro a seleção natural, assim, dos estados vão selecionar estados mais eficientes. É aquelas bobagens do darwinismo social, né? Então, Hartzell vai cunhar uma frase muito famosa, que é: espaço é poder. Quanto mais espaço tem um estado, mais meios de se desenvolver ele tem. Então, cabe ao estado tentar se expandir o máximo possível. Aqui, do lado, eu trouxe uma foto do Império Alemão, à época. Então, você tem lá na Europa, né? A Alemanha, com um bracinho que hoje ela não tem mais, porque foi para a Polônia. Algumas ilhas no Pacífico, alguns territórios pouquíssimos na China, porque a China passava por um processo de humilhação estrangeira, segundo a própria China, e territórios na África. Eu destaquei aí na África o território da Namíbia. A Namíbia, ela foi o primeiro lugar que a Alemanha fez campos de concentração, extermínios, enfim, tudo que ela fez com os judeus posteriormente ao nazismo, ela já tinha feito aí na Namíbia. Até hoje a Namíbia sofre bastante com a ocupação alemã. Os descendentes alemães são bastante proprietários de terra na Namíbia, são ricos, né, ocupam melhores cargos, enfim, todo aquele processo de colonização que a gente encontra bastante, né. Israel ganhou indenização pelo Holocausto judeu, mas a Namíbia não. Até hoje elas pedem reparação, mas o Estado da Alemanha diz que errado foi ter feito isso com europeus brancos, mas com africanos estava tudo certo, era uma outra época, e enfim, né. O pensamento de Hartzell, ele vai ser muito fundamental nisso, né, ele vai justificar isso, ele já estava acontecendo, né, porque tipo, Hartzell botou a teoria e o pessoal tipo, meu Deus, faz todo sentido, vamos fazer isso. As coisas já estavam acontecendo, e aí surge um teórico para explicar por que isso é o certo. Então, primeiro veio a colonização, primeiro veio a expansão alemã, e aí depois vem uma justificativa teórica para dizer por que isso é o certo. Porque isso é natural que aconteça. O Hartzell, ele também, né, além dessas ideias de determinismo, ele vai dar uma cara maior de ciência para a geografia, né? Por exemplo, ele cunha o princípio da extensão, que busca determinar o fato a ser estudado, localizando na superfície terrestre. Procura responder a pergunta, onde? Ou seja, para ele a geografia deveria responder onde, né? Então, nesse sentido, a região para Hartzell é aquela delimitação da Terra, né? Você tem a Terra, e aí você circula uma região e estuda essa região. Então, a geografia deveria se preocupar com isso, né? Não como as coisas aconteceram ao longo do tempo, que seria a história, né? E sim onde as coisas estão acontecendo. Aqui eu trago a própria definição que a banca do CACD usou para explicar a escola de pensamento determinista, né? O determinismo, primeiro paradigma a caracterizar a geografia como ciência, busca explicar fenômenos geográficos por meio de relação de causa e efeito, aplicando categorias gerais e princípios de verificabilidade e demonstração. Quando se fala em determinismo na geografia, Friedrich Hatzel é apontado como principal referência na vasta bibliografia sobre o tema. O determinismo geográfico de Hatzel associa as condições naturais de um lugar aqui só lugar mesmo, não lugar com L maiúsculo, o conceito de lugar, né? Então,
O determinismo geográfico de Hatzel associa as condições naturais de um lugar com o desenvolvimento dos povos, justificando o expansionismo alemão, e foi usado para fundamentar a disputa colonial entre as potências europeias e a divisão da África, Ásia, Oceania e América entre os países, culminando no século XX com dois grandes conflitos mundiais. Hatzel em si, ele fala não tanto do determinismo que a geografia física determina os povos, ele fala também que os povos aproveitam as possibilidades e tal, mas os seguidores de Hatzel, eles resumem a ideia dele, né? E associam muito ao darwinismo, e a ideia que se popularizou de Hatzel é o determinismo geográfico, né? Então, a Inglaterra, ela já havia colônias bastante largas, né? A Portugal e Espanha estavam perdendo suas colônias, então a América estava ficando livre, né? Sobrava a Ásia e a África. No pensamento alemão, a Alemanha tinha, no caso, o direito natural de colonizar a África e a Ásia e a Oceania, assim como a Inglaterra estava fazendo. Então a Inglaterra viu com maus olhos a expansão alemã, a França também viu com maus olhos a expansão alemã, e aí vem a teoria dizer, não, isso aqui, o que vocês estavam fazendo foi completamente natural, vocês não tinham recursos, se expandiram, nós também não temos tantos recursos, e vamos expandir para a África, a Ásia e a Oceania. Dentro do pensamento de Hatzel, tem um conceito principal, que é o conceito de espaço vital. É o que resume a principal ideia de Hatzel. Então, para que a sociedade, né, o Estado, ele consiga sobreviver, existe um espaço mínimo para essa existência, com recursos para que consiga sobreviver e se expandir. Então, há esse espaço vital. Então, seria um pouco literal. Eu vou trazer aqui também a própria conceituação que a banca de geografia do CACD trouxe para espaço vital, certo? Então, Friedrich Hatzel propôs que o ambiente natural molda o comportamento humano, introduzindo o conceito de espaço vital, que seria uma proporção de equilíbrio entre a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas necessidades, definindo assim suas potencialidades de progredir e suas preeminências territoriais. O principal resultado da teoria científica de Hatzel é o conceito de espaço vital acerca da existência e comportamento do Estado. Sua principal função foi a de justificar a necessidade de crescimento do Estado, pois, como todo organismo vivo, o Estado necessita de um espaço e de recursos para crescer e fortalecer a sua existência. O espaço, juntamente com o Estado, é elemento fundamental para compreender a relação dos povos com o meio. Juntos, são dois elementos vistos como dinâmicos, pois o espaço se transforma a partir do movimento em que o povo trabalha para fixar-se no território, e o Estado nunca está em repouso. Aqui também existia um pensamento que os povos indígenas não tinham direito à terra porque eles não trabalhavam. Eles eram tal qual os animais. Uma raposa, ela só vai no território, caça e pronto. Enquanto o europeu, ele desmata, planta e constrói alguma coisa. Então ele estaria usando o território, diferente de um animal. Então, quando um povo indígena, ele só vai lá na mata e caça, ou ele faz um certo tipo de manejo que a própria natureza consiga dar alimento para essa população sem tanta necessidade de trabalho, que no meu ponto de vista é superior, digamos assim, né? Você está sendo mais eficiente na sua produção agrícola, né? Se você não precisa trabalhar tanto para ter alimento, você é mais eficiente que a população que tem que trabalhar muito para ter alimento, né? Mas enfim, para aqui não, aqui é o oposto. Os animais, eles só vivem na terra, só aproveitam dos recursos, extraem pronto, né? E os povos ditos superiores, não, eles extrairiam, né? Eles abririam a terra e pegariam os metal, enfim, mudaria tudo. Tiraria a natureza e colocaria o humano. Então, povos que fazem isso teriam direito à terra e os indígenas não. Então, aqui,
vem das sociedades como organismos, você teria esses organismos que seriam biologicamente inferiores, entre aspas, e eles dariam lugar aos estados biologicamente superiores, enfim, né? Todo aquele pensamento eurocentrado, enfim, né? Eu acho meio complicado, mas é o que cai no concurso, então tem que decorar de modo sucinto, né? O que a gente precisa saber sobre Ratzel para a prova. Geógrafo alemão, então ele inicia basicamente ele foi o principal pensador de geografia na Alemanha. A gente já teve Kant e os pais da geografia, né? Humboldt e Ritter, na Alemanha. E aí vem o principal pensador, Ratzel. Ele faz o espaço vital, então os estados são organismos vivos. Ele prega, principalmente os discípulos dele, mas enfim, né? O determinismo prega que a geografia física determina como as sociedades vão ser. Então, de vez em quando, ainda aparece esse papo de os povos nas linhas tropicais se desenvolveram e os povos no Equador não se desenvolveram. Não tem nenhuma nação desenvolvida no Equador. Isso basicamente é um pensamento determinista, né? Dessa escola de determinismo. Ou seja, você tem um meio geográfico, que seria a latitude ou longitude, enfim, né? E aí isso determinaria o avanço dos povos. Isso é um pensamento determinista. Então, o determinismo a geografia física determina como os estados vão ser. A geografia como ciência e teoria se desenvolveu muito na Alemanha e justificava as aspirações alemãs. Só que não existia só a Alemanha como potência colonial e que queria fazer colonização de um modo justificado. A França era um desses países. Então, aqui embaixo tem o Império Colonial Francês. Nos Estados Unidos tem esse azul mais clarinho, porque é o território da Louisiana que foi vendido para os Estados Unidos, então eles não colonizaram tanto. E esse azul mais escuro, aí sim é quando teve uma agência pesada do Estado francês. Inclusive, muitos desses países aí que estão de azul na África, ainda hoje, podem ser considerados colônias francesas do aspecto de vista financeiro. Então, eles podem até escolher seus políticos, mas desde que esses políticos façam política em prol do Estado francês. Muitos estados africanos, ainda hoje, dia de hoje, eles têm que guardar metade da sua reserva internacional nos bancos franceses. Tem que vender minério para o Estado francês. Enfim, essa coisa. Muita confusão, né? Na época, o principal objetivo dos franceses era colonizar essa região aqui, da Indochina. Atual Vietnã, Laos e Camboja. Que lá, na fase principal, também está esse azulzinho. Só que a França queria fazer isso, mas não queria que a Alemanha fizesse. Então, como justificar a colonização francesa ao mesmo tempo que eu digo que é errado a Alemanha colonizar a África? Então, eu quero montar um império, mas eu não quero que outras potências europeias montem, eu quero só que eu monte. Então, primeiro eu faço isso. Então, primeiro a Alemanha montou o império, a França montou seu império, e depois se criou as justificativas. Então, e agora que eu tenho esse império, a Alemanha está começando a colonizar a África e eu não quero que isso aconteça. Qual é a base teórica que eu tenho para justificar isso? Então, é uma inversão de causa e consequência, né? A gente vê muita teoria e pensa a prática em relação a essa teoria, mas primeiro foi a prática, depois a teoria. Lablache, que é esse carinha aí, ele é o principal geógrafo francês. Ele justificou a colonização francesa ao mesmo tempo que criticou a colonização alemã. Então, isso é um ponto importante para lembrar de Lablache. Lablache justifica a colonização francesa ao mesmo tempo que critica a colonização alemã justificada lá por Ratzel. Para isso, ele criou o conceito de gêneros de vida. E a corrente de pensamento que ele cria é a do possibilismo da geografia física, né? Então, segundo Ratzel, segundo a corrente do possibilismo, o território, né, a região que um povo vive, dá possibilidades para aquele povo. Então, se eu tenho um rio, eu tenho a possibilidade de extrair a água desse rio.
Se eu tenho só um deserto, eu posso não ter tantas possibilidades de desenvolvimento. Então, muito mais do que a geografia física determinar como as sociedades vão ser, a geografia física dá possibilidades de como o povo vai se desenvolver. Então, se eu tenho 2 povos, e esses povos têm os mesmos recursos, num determinismo, pode ser que esses 2 povos eles se desenvolvam de um jeito bastante similar, já que a geografia física está determinando as mesmas coisas. No possibilismo, não. No possibilismo, vamos imaginar que esse povo aqui tem acesso aos mesmos recursos que esses, mas esses, eles aproveitam as possibilidades que a região oferece, enquanto esses não usam as possibilidades. Então, os 2 povos vão se desenvolver de um jeito diferente. Esse vai se desenvolver muito mais, porque usa as possibilidades do território, enquanto esse se desenvolve menos. Então, se para o determinismo o que faria a diferença entre os povos seria a evolução do organismo vivo do Estado, para o possibilismo seria como essa sociedade usa as possibilidades da região onde esse povo habita. Definição que a banca de geografia usou em 2026 para possibilismo. Né? O possibilismo, na geografia, proposto por Vidal de la Blache, esse carinha aí, entende o homem como um agente ativo que transforma o meio, interagindo com as condições oferecidas pela natureza para satisfazer as suas necessidades. Essa visão determina como foco o estudo à superfície da Terra e os fenômenos nela produzidos, integrando diversos fatos que outras ciências analisam separadamente. E aí, no caso, a geografia segundo o possibilismo traz um aspecto humano na geografia. Quando o determinismo está olhando muito para o meio, para a natureza, o possibilismo olha para o ser humano. Né? Lembra que você tem um espaço geográfico, essa disputa entre o meio e o ser humano. Então, de modo resumido, o determinismo, o principal agente é o meio. E para o possibilismo, o principal agente é o ser humano. Ambos olham a relação natureza-ser humano. Mas um foca mais na natureza, o outro foca mais no ser humano. Então, isso é um aspecto importante para se decorar entre os dois, né? Determinismo, natureza, possibilismo, ser humano. Então, a geografia humana, dentro dessa abordagem, é vista como um estudo da paisagem, enfatizando a relação homem-natureza, mas sem abordar as relações sociais. Lablache introduziu o conceito de região como base de investigação geográfica, por meio da descrição seletiva para compreender as especificidades e identidade de cada lugar, promovendo um modelo flexível de análise. Então, segundo o possibilismo, né, a corrente anterior, o determinismo, era muito rígida no conceito de região, o possibilismo ele vai ser mais flexível nessa abordagem. Né? Então, ele vai delimitar o solo terrestre para análise, para estudos, e vai tentar comparar essas regiões com outras. O que é que está acontecendo dentro dessa região? E assim, com essa abordagem específica, essa segmentação do território, esse método de análise, você estaria aproximando a geografia das ciências. Tá, mas como é que isso justifica a colonização francesa e critica a colonização alemã? Né? A região da Indochina era muito importante para o Estado francês. A França queria manter colônias na Indochina e a Alemanha estava começando a pegar algumas ilhas do Pacífico. Não era muito ainda, como a França estava fazendo. Mas a França estava com muito medo que a Alemanha se juntasse com os locais, falando assim, eu ajudo vocês a expulsar os franceses. E aí se juntassem com os povos indígenas dos lugares para expulsar a França e ficasse com as colônias. Então, o que é que o possibilismo vai falar? Que os povos inferiores, porque os europeus adoram esse termo, eles não usam as possibilidades da terra. Então você tem terras com muitas riquezas minerais, lá, e
os povos indígenas simplesmente não estão usando. Então, você tem um rio lá, por exemplo, cheio de ouro, né? E aí os indígenas estão vivendo há milênios, se divertindo, tomando banho de rio, sendo felizes, assim, todo mundo se amando. E eles não estão usando a possibilidade de extrair, meter mercúrio nesse rio e pegar todo o ouro. Então, caberia ao Estado colonial invadir esse território e usar essas possibilidades. Porque a França, ela estaria, nesse caso, fazendo um trabalho humanitário ao ensinar os povos do mundo como deve se usar as possibilidades do território. Então, ao invadir o Laos e a região da Indochina, a França estaria fazendo o trabalho humanitário de ensinar a esses povos como eles devem usar o território. Então, a França não seria um estado colonial opressor como a Alemanha e a Inglaterra. Seria um redentor educacional de possibilidades do território. Então, o que a França estava fazendo na Indochina era ensinar o pessoal a usar as possibilidades do território. Enquanto a Alemanha e a Inglaterra, não. A Alemanha e a Inglaterra estavam fazendo coisas ruins. Estavam usurpando os elementos para si, porque os estados seriam organismos vivos e precisariam desses materiais. Então, segundo Lablache, a Alemanha não deveria ter colônias, porque o Estado alemão já tem as possibilidades necessárias para o desenvolvimento do Império Alemão. Então, se tivesse que fazer alguma coisa, a Alemanha devia se expandir mais para o leste europeu, onde tem possibilidades que não estão sendo usadas pelos povos inferiores do leste europeu. Inclusive, os termos foram usados até na guerra da Ucrânia, tá? A gente tá no século XIX aqui, mas alguns dos termos ainda são usados até hoje. Enfim, a Alemanha não deveria ter colônias na África, na Ásia, né? Isso deveria ser deixado para a França, porque a França era boazinha, a Alemanha não. E se tivesse que fazer alguma coisa, o próprio território da Alemanha e no leste europeu já deteria as possibilidades para o desenvolvimento alemão. Então não precisaria, se tiver que se expandir como organismo vivo, fazer isso na África ou na Ásia, prejudicando a França. Eu trago aqui para vocês a definição de região, segundo Lablache, trazida pela banca de geografia do CACD. O conceito de região proposto por Lablache contribuiu para a flexibilidade da análise geográfica dentro da corrente possibilista, ao enfatizar a importância das especificidades e identidades de cada lugar. Cada lugar com L minúsculo, né? Qualquer região. Em vez de adotar um modelo rígido, Lablache sugere que a investigação geográfica deve começar pela consideração das formas de civilização, a ação humana e os gêneros de vida de cada região, que se referem aos modos de vida típicos de cada sociedade, moldados pela sua interação com o ambiente, mas também pelas tradições e condições econômicas. Então, é uma definição bem antropológica se você parar para pensar, né? Ele diz, como premissa, que a geografia deve não só segmentar uma região, ou seja, ter, de um certo modo, um método regional, dividir as coisas isso por regiões para poder estudá-las, mas que também se deve levar em consideração a ação humana, né? Os gêneros de vida. Esses gêneros de vida seriam essas possibilidades que o território tem, como o ser humano usa essas possibilidades. Isso seria o conceito-chave dele de gêneros de vida, né? Então, cada região teria seus próprios gêneros de vida, que dependeria da sociedade e seria moldado pelas interações com o ambiente, tradições e economias. Só que, na opinião dele, você pega tudo isso e diz o quê? A relação humana com a natureza que a França tem é melhor do que todos esses outros países aí. Então, por isso, cabe à França ensinar como é que esse povo deve lidar com o território. Em resumo, Lablache, possibilismo. Foi uma corrente teórica que também aproxima a geografia da ciência, que se opôs ao determinismo de Ratzel, da Alemanha. Então, a Alemanha começa a justificar geograficamente
e cientificamente sua colonização, e a França tenta correr atrás. Hatzel, espaço vital, determinismo. Lablache, gêneros de vida, possibilismo. Os povos não estão aproveitando as possibilidades que o território tem. E cada território tem seus gêneros de vida específicos. Então, cabe ao Estado francês conduzir esses povos para que eles melhor aproveitem as possibilidades do território. Então, para Hatzel, a colonização francesa seria algum aspecto positivo, enquanto a colonização alemã seria um aspecto negativo. Então, justifica-se a colonização francesa ao passo que critica a colonização alemã. Isso se dá num contexto de guerras entre a França e a Alemanha e de um rápido crescimento do Império Alemão, né? Tem uma Prússia aí no meio, mas isso aí já é mais para a história. Eu tô aqui usando tudo como se fosse a Alemanha desde sempre, né? As principais cobranças em termos da geografia tradicional são desses dois, né? Determinismo e possibilismo. Hatzel e Lablache. Um é natureza, o outro é ser humano. E aí decora essas coisas chaves que dá para responder a maioria das questões. Essas duas foram as duas principais correntes do século XIX. O determinismo e o possibilismo, e as mais influentes. Posteriormente, vai se desenvolver uma nova teoria, ainda dentro do positivismo, que seria o método regional. Então, não confundir método regional com MR minúsculo, ou seja, é só um método, e fala sobre a região, é um método regional, com o conceito de método regional com M e R maiúsculo. Né? Tem uma coisa por relações internacionais, qualquer relações internacionais. Outra coisa é relações internacionais, com R maiúsculo, que é o conceito de relações internacionais. Uma coisa é romantismo, né? Eu estou romântico com outra pessoa. Isso é um romantismo com R minúsculo. Outra coisa é a corrente literária romântica, que é um R maiúsculo, que é o conceito. Então, o conceito vem grafado com letras maiúsculas. Então, Lablache, ele defendeu muito o método regional, com M e R minúsculo, né? E aí a gente vai ver posteriormente um americano, logo agora em sequência, que desenvolve o método regional como conceito. A banca já fez essa pegadinha, tá? Por isso que eu tô falando da maiúscula e minúscula, ficar atento. Então, duas correntes principais do positivismo, determinismo e possibilismo. No século XIX, na Europa. E aí vem um americano, já no século XX, ainda com os pressupostos do positivismo, que aí fecha as três correntes principais da geografia tradicional. A outra escola é a do método regional. O principal nome é o Hartshorne, americano, que suas publicações ganharam destaque a partir dos anos 30. Mas anterior a ele, que também falava sobre o mesmo assunto, tem um alemão, Hertner, eu acho que se fala assim, né? Hertner, que ele leu os trabalhos de Lablache, criticando o determinismo, e ele que gostou do embate lá teórico e achou que tinha oportunidade para aprofundar o debate teórico sobre o papel da geografia. Contudo, a obra de Hartner, um alemão, ele ficou contida à Alemanha e aos núcleos europeus. Hartshorne, a obra dele foi muito popular, ele é um americano. Os anos 30, os Estados Unidos eram uma potência mundial e cultural. Ele lê os trabalhos de Hartner e traz para os Estados Unidos e adapta ao contexto americano. Então, apesar de ele não ser o fundador do método regional, viu lá desde Kant já tinha algumas coisas abordando essa metodologia da região. Ele é a figura mais famosa dessa teoria. Então, quando a gente fala em método regional, a gente lembra de Hartshorne. Aqui é bom relembrar que método regional pode ser só literalmente uma metodologia da região, e aí isso pode ser qualquer teórico, né? Que é diferente de método regional, como eu trouxe aí, escrito com M e R maiúsculo. Como o nome sugere, essa corrente vai se focar muito no conceito de região. Há uma integração há uma tentativa de integração entre as ciências humanas
e as ciências da natureza. Se o positivismo ele focava principalmente no método indutivo, aqui também há um pouco do dedutivo. Então, seria uma metodologia híbrida, ainda focado principalmente no indutivo, porque é uma corrente positivista. Então, presume a neutralidade do observador, que há leis universais, que a ciência é o conhecimento mais importante, essas coisas. Veja que ele é dos anos 30, já que já é século XX, já no contexto de Primeira Guerra Mundial. Então há uma preocupação maior sobre o rigor científico da disciplina de geografia. Não só tão somente justificar as coisas, né? A gente viu lá em Lablache e Hatzel, partiu principalmente do pressuposto de justificar algumas coisas. Aqui há uma tentativa mais de olhar para a geografia, né? Tem duas palavrinhas aí que tem que decorar, porque cai em prova, que esse nomotéticas e ideográficas. Né? Então, a abordagem do método regional combina essas abordagens. Né? Então, seria um sistema, um sistema hierárquico com leis definidas e equações, que seria uma abordagem monotética, muito da física teórica, por exemplo, e das ideográficas, que seriam os experimentos empíricos, como da química, por exemplo. Então você tentaria combinar esses aspectos. Então a geografia usaria essas duas abordagens, mas cada aspecto da geografia ficaria sobre um desses temas. Então, a geografia, ora, ela sistematizaria, tentaria buscar equações, ora seria regida por experimentos. Os principais teóricos antes focavam muito na paisagem, né? Tentaram explicar a paisagem em si, porque aquela paisagem é daquele jeito, onde está a montanha, onde está o rio. Aqui se foca muito na região, certo? E se pressupõe a geografia como uma ciência síntese. Então, enquanto a biologia estudaria os corpos vivos, por exemplo, a química seria as relações entre as substâncias, a física seriam movimentos, essas coisas. Assim, a geografia não teria esse objeto definido. A geografia seria uma síntese de todas as ciências juntas. Claro que a geografia não vai se preocupar com tudo, né? Vai se preocupar só com o que tem significado geográfico. Então, a geografia seria a integração entre fenômenos heterogêneos que apresentam um significado geográfico e contribuem para a diferenciação das áreas. Então, eu tenho aqui no globo terrestre uma região e eu tenho uma outra região. Essas duas regiões são diferentes. Aqui chove mais, aqui chove menos. Por exemplo, aqui tem floresta, aqui não tem, aqui já é um deserto. Por quê? Ou que modelos... Lá na outra aula eu falei sobre que a região seria uma segmentação da Terra, né? Baseada em algum critério. Então, aqui a gente está preocupado que critérios são esses. A geografia vai buscar, né, estudar tudo que tenha algum significado nas regiões, algum impacto nas regiões. Ou seja, a geografia ela não vai estudar apenas a natureza e o ser humano, como lá no possibilismo e no determinismo, né? Que um dava o foco mais à natureza, outro mais ao ser humano. Não, a geografia vai estudar tudo, todas as relações, tanto as relações naturais, relações humanas, como qualquer outra relação que tenha algum tipo de significado ou impacto nas áreas, na diferenciação das áreas. Então, se o historiador ele estaria mais preocupado com o processo ao longo do tempo em determinadas áreas, o geógrafo estaria interessado nas diferentes áreas em si e quais a característica geográfica que eu posso tirar dessas duas regiões que diferenciam esses dois tipos de área. Eu trouxe aqui a definição que a banca do CACD de geografia, né? Banca de geografia, usou para definir método regional, especificamente em Hartshorne. Eu acho que o nome deles fala assim, né? Hartshorne. Essa abordagem permite que o pesquisador adapte suas análises às características únicas de cada área, utilizando a descrição seletiva dos aspectos mais relevantes para esclarecer os fatores que moldam a paisagem.
Assim, o conceito de região possibilita uma leitura mais contextualizada e dinâmica do espaço geográfico, na medida em que valoriza a diversidade e a complexidade dos fenômenos que ocorrem em diferentes lugares. A geografia regional, também conhecida como método regional, é uma corrente de geografia tradicional que se opôs ao determinismo ambiental e ao possibilismo. Ela se concentra na diferenciação de áreas com base na integração e comparação de fenômenos heterogêneos, em vez de, nas relações entre homem e natureza. Richard Hartshorne, geógrafo norte-americano, destacou a distinção entre ciências monotéticas, ou seja, né, sistemáticas e matemáticas, matematizadas, e ideográficas, as empíricas e descritivas. Hartshorne propôs conceitos como área e integração, defendendo a região como campo empírico, onde se manifestava as interrelações entre cultura, ambiente e natureza, e considerando-a o método de identificação das diferentes áreas. Destaca-se ainda a influência de Alfred Hettner no método regional, que foi fundamental para enfatizar o estudo detalhado das regiões como entidades únicas, em que fenômenos naturais e sociais interagem de forma integrada. O princípio da analogia, também proposto por Hettner, permite a comparação entre regiões, utilizando referências de áreas semelhantes para enriquecer a análise sem perder suas particularidades. E aí, sobre a integração entre ciências, a banca, né, disse o seguinte: essa corrente, segundo Richard Hartshorne, promove a integração entre ciências humanas e ciências da natureza por meio do conceito de região, quando considera a região a materialização das interrelações entre o homem, a cultura, o ambiente e a natureza, representando a diversidade e a especificidade de diferentes áreas. Ao estudar as diferenciações de áreas e a integração de fenômenos heterogêneos, Hartshorne acredita que a geografia pode unir abordagens monotéticas e ideográficas, promovendo uma compreensão mais completa das complexas interações entre os fatores naturais e humanos. Ou seja, muito mais do que analisar o que tem naquela área, em termos de rio, montanha, minerais, quem habitam, no caso do possibilismo, né? Ou como os humanos usam as possibilidades do território, Hartshorne propõe também integrar outros aspectos da ciência, antropologia, química, qualquer coisa que for interessante para a análise geográfica. E aí isso é feito em uma região. E eu posso fazer isso em outra região e comparar esses métodos. E assim eu teria uma análise geográfica mais científica e alinhada ao positivismo. Ou seja, em termos de síntese e resumo, né? Pensou método regional, pensou Hartshorne. Numa segunda fase que você pode escrever, você também pode falar sobre Hettner. Isso, a influência dele, né? Hettner foi pioneiro e Hartshorne aprofundou o debate. Ele era americano e deu um passo para fora da Europa, né? Se antes a geografia era muito feita na Europa, Hartshorne seria o primeiro a sair desse núcleo, ainda no Ocidente, né? Porque os Estados Unidos é ocidental, mas já fora do núcleo da Europa. O método regional, como o nome diz, é um método que foca na região. E o objetivo desse método é aproximar a geografia da ciência. Nesse sentido, a geografia seria uma ciência de síntese que uniria vários elementos de todas as ciências e não teria objeto definido, mas um método. Pontos em comum entre as três correntes positivistas, né? Então, elas são positivistas, então elas presumem a neutralidade do observador. As três são descritivas, certo? Elas buscam entender a relação entre humano e natureza, como a natureza influencia o ser humano, como o ser humano influencia a natureza. Ambas tentam trazer uma lógica e uma sistematização para a geografia, aproximando a geografia das outras ciências, como química, biologia e física. Além disso,
As três têm uma visão bastante eurocêntrica. Duas delas são feitas para justificar a colonização, uma a colonização alemã e outra a francesa. E a terceira é feita dentro da hegemonia cultural dos Estados Unidos, um país ocidentalizado e que não nega o conhecimento da Europa, né, mas tenta refiná-lo. Então, também o método regional vai ser um pouco eurocêntrico. A geografia positivista foi a primeira corrente, e depois dela vão surgir outras que a gente vai ver na próxima aula, que seria a geografia quantitativa e a geografia crítica, que é muito famosa aqui no Brasil por causa de Milton Santos. Tá, mas como esses assuntos são cobrados em prova, né? Eu trouxe aqui algumas questões. Tem mais, tá? Então, aqui eu trouxe só 2024, 25 e 26, são os 3 últimos anos. Como eu disse, a progeografia é dividida em duas etapas, né? Primeiro tem as questões objetivas, questões de marcar, certo e errado, e depois tem as questões discursivas de escrever. Então, primeiro eu vou trazer as questões objetivas para a gente ver como isso é abordado em prova, e depois as discursivas. Questão 23 do TPS, Teste de Pré-Seleção do CSD 2024. Nessa prova ainda era uma questão com 4 quesitos. Hoje, as últimas 2 provas foram quesitos à parte. E ela diz o seguinte: tem um texto motivador que você pode ler ou não, enfim, né? Basicamente situando a questão. O geógrafo francês Vital de Lablache enfatiza em sua obra o método regional e a criação de tipologias próprias à geografia, como os gêneros de vida, para explicar a relação entre o ser humano e o meio. O gabarito dessa questão foi dado como certo. Ela foi um pouco polêmica por causa do método regional. Só que como está grafado com M e o R minúsculo, é qualquer método regional, né? Então, uma pessoa que só bateu o olho e viu assim, Lablache, procurou possibilismo, que é a teoria do possibilismo, e viu o método regional e marcou errado, foi para a próxima, errou essa questão. Então, a banca fez para pegar essa pessoa. Então, tá tudo certo aí, né? De fato, a Lablache pratica um método e que ele é regional. Não é um método regional de Hartman, mas é um método regional. E criou tipologias próprias como gêneros de vida, como a gente viu. Então, questão certa. Você vai lá no gabarito, onde tem a questão 23 e tem 1, e marcava certo. TPS de 2025. A respeito da expansão colonial e do pensamento geográfico, julgue os seguintes itens. Aqui é diferente, aqui é item por item já na questão. Então, no gabarito, eu recebia 120 itens de certo e errado, né? E aí, por exemplo, lá na 97, eu ia lá e tinha lá o número 97, eu marcava certo ou errado. O desejo de expansão imperialista alemão é considerado decisivo para a consolidação da geografia como ciência. Essa questão foi dada como certa, e a gente viu por quê, né? O desejo imperialista alemão, ele é a base para a formulação do determinismo e dos pensamentos de Husserl. Então, foi decisivo a expansão imperialista alemã, sobretudo na África e na Ásia. A obra de Alexander von Humboldt, que a gente lembra que é um dos 2 pais da geografia, pioneiro na compreensão do equilíbrio dos ecossistemas e dos perigos da ação antrópica sobre estes, foi um marco na renovação do pensamento geográfico, tendo inaugurado uma nova forma de compreensão do espaço geográfico. Então, lembra que Ritter era o acadêmico, o Humboldt era o viajante. Como botânico, de fato, ele fala sobre o equilíbrio dos sistemas e, enfim, a ação antrópica sobre isso. Então, aí, tudo bem. Podia até ignorar um pouco essa afirmação se não soubesse. Ele foi um marco na renovação do pensamento geográfico? Sim, porque ele sistematizou o pensamento geográfico. Tanto que é considerado pelos europeus e pela geografia eurocêntrica, que é considerada válida pelo concurso da diplomacia, como um dos pais da geografia. Tendo inaugurado uma nova forma de compreensão do espaço geográfico, sim, por isso que ele é um dos pais da geografia, né? Como a compreensão, trazer a compreensão desse espaço geográfico para a ciência. Julguem os itens seguintes, relativos às perspectivas norteadoras das finalidades propostas
para a ciência geográfica. O determinismo geográfico, Ratzel, Alemanha, embora ultrapassado, foi a primeira corrente a incorporar o conceito de gêneros de vida para explicar a adaptação das sociedades ao meio físico, com base na diversidade cultural como elemento central da sua análise. Errado, né? A gente viu que esse finalzinho, né, de conceito de gêneros de vida e adaptação da sociedade com base na diversidade cultural é o possibilismo, né? As sociedades usando as possibilidades que a região tem. O determinismo não foca nisso, né? Então, essa questão foi dada como errada só por causa dessa troca. Vê que questão bestinha, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, determinismo, gênero de vida, você não tem como fazer essa questão, né? Mas, uma vez agora que você sabe o que é uma questão até que fácil. Nem todas são assim, né? Mas pelo menos essa foi só uma troquinha besta. A proposta metodológica de Richard Hartstone, que enfatiza o conceito de região como campo empírico, consistindo em uma abordagem sistemática universal para a análise dos fenômenos espaciais, rompe com a distinção entre ciência nomotética e ideográficas. Essa foi uma questão um pouco polêmica, porque o cerne da questão é o verbo romper. O que significa romper? Né? A questão foi dada como errada, porque Hartson ele não rompe a distinção entre ciências nomotéticas e ideográficas. Né? Não rompe com a distinção entre uma sistematização matemática de leis universais e empirismo. Ele tenta combinar os dois, e combinar os dois não é romper com a distinção, né? Alguém poderia argumentar que sim, quando você une duas coisas, você mistura elas e não há uma distinção tão forte, e isso foi feito pela primeira vez, então seria um rompimento, né? A banca não aceitou esse tipo de argumentação e deu o item como errado. Ele não rompe com isso. E ele fala sobre essas duas diferenças, e por isso que eu falei que tem que decorar esses termos, né? Nomotéticas e ideográficas, só cai nesse contexto, né? Ele tenta juntar esses dois termos. Ora a geografia foca em um, ora a geografia foca em outro. E por isso a banca deu como errado, porque isso não é um rompimento, né? Se eu uno os dois, mas para aplicar em momentos diferentes, eu não estou rompendo com a distinção. Né? Eu ainda mantenho a distinção, mas eu aplico em momentos diferentes. Eu combino os dois, mas os dois ainda são distintos. TPS de 2026, a prova do ano em que eu gravo o vídeo. A respeito da expansão colonial, do pensamento geográfico e das principais correntes teóricas da geografia, julgue os itens subsequentes. 96. A geografia tradicional, apoiada nos fundamentos do positivismo, é marcada pela redução da realidade à aparência visível dos fenômenos. O cientista é um observador. Então, esse item foi dado como correto. A gente viu que no positivismo, o cientista ele é neutro, ele apenas observa o fenômeno e ele não interfere no fenômeno que ele observa. E lembra também dos debates sobre a paisagem, né? Descrever a paisagem de um jeito científico. A paisagem é literalmente aquilo que eu observo. Essa 97, a gente ainda vai falar sobre esse assunto, que é a geografia pragmática. Não é uma outra vertente, não é a tradicional. 98. Com a teoria do espaço vital. Quem fez o espaço vital? Espaço vital lembra determinismo e lembra Ratzel. Então, aí, ó, com a teoria do espaço vital, Carl Ritter postulou que o progresso implica na necessidade de conquista de novas áreas, tendo sua teoria sido, por isso, instrumento de legitimação dos desígnios expansionistas do Estado alemão. A descrição está completamente correta para a teoria de Hatzel. Então, você tira Carl Ritter aí, desse item, bota Hatzel, tudo certo. Mas colocou Ritter, um dos pais fundadores da geografia, segundo os europeus. Então, o item foi dado como errado.
Aqui temos uma prova discursiva que foi aplicada em 2026, foi a questão de geografia. Em cima, essa imagem branca, ele é o padrão de resposta oficial. E aqui tem o comando, né? Redige um texto dissertativo acerca do pensamento geográfico, abordando características e métodos da geografia positivista. E aí, os pontos correspondentes, né? E aí tem outros pensamentos geográficos para ser falados, mas aqui, pegando só o primeiro, geografia positivista. E aqui tem um padrão de resposta, né? O que está preto é o texto que veio no padrão de resposta preliminar. É aberto um período, o pessoal vai e faz recursos contra esse padrão para tentar incluir algumas ideias. Então, o texto aqui do provisório, ele é retirado, é passado um traço. Então, tem uma frase, né, que estava no provisório e não está mais no definitivo, mas ele mantém passando só um traço. E o que foi incluído tá em vermelho. Minha cabeça aqui tá no meio do texto, mas eu leio para vocês. Então, lembra que eu trouxe bem no comecinho da aula sobre isso, né? O rótulo geografia é antigo, remonta à antiguidade clássica, todavia, até o final do século XVIII, não era possível falar de pensamento geográfico. A geografia foi sistematizada enquanto ciência no século XIX. Para tanto, os estudos de Alexander von Humboldt e Karl Ritter foram fundamentais. São os pais da geografia. Desde então, diferentes correntes teóricas predominaram sobre seus pressupostos, suas categorias de análise e seus métodos. As mudanças de corrente não ocorreram de forma instantânea, sendo resultado de distintos eventos históricos que culminaram na transformação das formas de compreender o espaço geográfico e a ação da sociedade. Entre as principais correntes estão a geografia positivista, ou tradicional, a geografia teórica quantitativa e a geografia crítica. Esses outros dois foram abordados nessas questões e vai ser o tema da próxima aula, né? A gente focou aqui só no primeiro, que foi a geografia positivista, ou a geografia tradicional, que é outro nome também, né? A geografia tradicional foi desenvolvida entre os séculos XIX e o início do século XX, com marcada influência positivista, de modo que o cientista era um observador da aparência visível dos fenômenos e descrevia detalhadamente suas observações. O ser humano aparecia como um elemento a mais na paisagem, reduzido a um fator que integrava um conjunto maior de fatores. O ser humano, a paisagem e a região eram importantes características de análise, porém aí havia ainda, né, indefinições sobre o objeto de estudo. Por isso a geografia era entendida como uma ciência de síntese, que deveria organizar os conhecimentos produzidos por outras ciências. Nessa corrente, há destaque para Friedrich Hatzel, Paul Vidal de Lablache, e aí incluíram no padrão definitivo, né? Alfred Hettner e Richard Harston. O determinismo geográfico de Friedrich Hatzel, em conjunto com o conceito de espaço vital, foi instrumento de legitimação dos desígnios expansionistas alemães. A teoria do possibilismo, criada por Lablache, entendia a natureza como possibilidade da ação humana, a partir do conceito de gênero de vida, que exprimia a relação entre a população e os recursos disponíveis. O geógrafo francês defendia que o progresso era definido pela relação entre sociedade com gêneros de vida diferentes. E aí incluíram o texto final, Alfred Hettner e Richard Harston, que o padrão preliminar nem citava, contribuíram para a sistematização do método regional, estabelecendo a geografia como uma ciência cronológica, focada na diferenciação de áreas e na integração de fenômenos singulares no espaço. E aí a questão segue para as outras geografias, né? O padrão de resposta ele é um guia para correção, mas outras pessoas podem trazer as mesmas informações de um jeito diferente, ou não trazer todas as informações aqui e ainda assim tirar 10. Tirar a pontuação total, né? Eu tirei pontuação total nesse quesito e vou mostrar para vocês a minha prova
pra você ver que é diferente do padrão e tá tudo bem. Inclusive escrevi umas coisas erradas de grafia. Acontece na hora e tá tudo certo. Essa é a minha resposta. O item valia 9 pontos, então você tem por volta de 18 linhas para responder. Eu respondi aqui em 21. A letra tá grande. Tá grande, tá? O ideal seria fazer uma letra bem menor que essa. Essa foi uma das últimas questões que eu fiz. E acabou que eu achei que eu teria pouquíssimo tempo para fazer essa questão. Então eu saí correndo e aumentei um pouco a letra para não deixar nada em branco. Mas acabou que teria dado tempo. Teria dado tempo pra escrever. Aí no final foi diminuindo a letra, né? Mas enfim. Aqui, inclusive, eu escrevo o nome de Hatsu com S, tá? Não sei porque eu fiz esse erro, mas enfim. Eu escrevi 2 vezes Hatsu aí com S. A banca não ligou. Enfim. A geografia, como saber, é elaborada e estruturada por vários povos por milênios, com destaque para os saberes tradicionais dos povos indígenas. A geografia, como disciplina científica, contudo, se institucionalizou na Europa do século XIX e XX. Humboldt e Ritter são considerados os pais da geografia, tendo Kant influenciado a corrente positivista. A geografia rapidamente se transformou em uma ferramenta de poder e de colonização. Era necessário conhecer o espaço para transformá-lo em território. E aí o espaço e o território com T maiúsculo, né, são os conceitos. Nesse sentido, destaca-se Ratzel e seu espaço vital, usado para justificar a colonização alemã. O lema "espaço é poder" justificou a expansão colonial. Além dele, Lablache e seus gêneros de vida justificaram a colonização francesa, possibilismo, ao passo que negava a alemã. Como características, a geografia positivista tinha forte influência do pensamento positivista europeu do século XIX e de pensadores como Kant, Ratzel e Lablache. Focava a geografia no estudo da relação humano-natureza, ponderando quem tinha mais influência e quais eram elas. Num mundo muito marcado pelo meio natural e com poucas técnicas, a relação com a natureza era a maior fonte de análise geográfica. Como método, se usava a observação empírica aliada a uma lógica de pensamento indutivo, em que o observador pode não interagir com o estudo, não interferir com o estudo. Então, o observador é neutro. A corrente positivista é a mais antiga e a que teve maior influência geográfica, trazendo o foco analítico para o Estado e para o território. Aqui, a resposta poderia ser um pouco melhor, eu poderia ter falado sobre Humboldt, por exemplo, poderia ter falado sobre Ritter, sobre a paisagem, mas na hora. A primeira pessoa, às vezes, não lembra de tudo, às vezes está com nervosismo, enfim. Essa foi uma resposta que recebeu nota máxima, mesmo não tendo falando sobre Humboldt. Não, eu falei sobre Humboldt ali, né? Não falando sobre o método regional. Não falando sobre o método regional. Mas enfim. Então você recebe uma folha, um comando, você sabe mais ou menos quantas linhas tem que gastar e toma escrever, né? Se isso fosse uma prova de português, eu seria penalizado por escrever Hatzel com S. Aqui, como é uma prova de conteúdo, isso não acontece e tá tudo bem. Na prova discursiva de 2024, 2 anos atrás, desse vídeo, também caiu uma questão sobre história da geografia. E no concurso daquele ano, todos os quesitos vieram já na pergunta, né? Então, eu creio que vocês são capazes de responder essa questãozinha, né? Considerando o texto acima, fala sobre os aspectos. Definição de determinismo na geografia, né? Fala sobre raça, alemão, a Alemanha, a influência do meio natural no ser humano, enfim, né? Conceito de espaço vital e suas repercussões na políticas territoriais. Espaço vital, expansionismo da colonização. A repercussão é justificar a colonização. E os debates sobre a partilha da África e da Ásia vão gerar a Primeira Guerra Mundial, né? Então, é um assunto bastante importante para a história. Críticas ao determinismo, possibilismo de Vital de Lablache, então vocês já sabem o que é o positivismo, conceito de região no possibilismo, e aí do 1 ao 6, toda aquela história da
institucionalização da geografia no século XIX, né? E aí vem método regional de Hartshorne, a integração de fenômenos heterogêneos na geografia regional, então a geografia como ciência síntese, contribuição da geografia regional para a integração das ciências, né? Então juntar a geografia com ciência humana com ciência da natureza, geografia como ciência de síntese que não tem objeto, lá, né? E por fim a semelhança entre as três correntes tradicionais da geografia, né? Ambas positivistas, o observador é neutro, o eurocentrismo e todos aqueles que eu falei da semelhança entre as três correntes, né? Determinismo, possibilismo e método regional. As duas primeiras são as mais clássicas e mais antigas, Alemanha versus França, e a terceira, método regional, apesar de ter começado na Alemanha, se popularizou por causa do americano Hartshorne. Então, não é uma questão tão difícil. Se você estudou bastante antes, se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma questão impossível de fazer, né? Quem é Lablache? Possibilismo, método regional, o que é isso? Você não tem nem como deduzir do seu conhecimento prévio, né? Mas agora você já tem esse conhecimento. Depois dá uma olhada nos guias de resposta dessa questão, porque você vai ver que cada pessoa responde um quesito desse de uma forma diferente, né? Uns podem focar mais na parte científica da coisa, outros podem focar na parte da colonização e ambos recebem pontuação máxima, sabe? Então é um bom exercício de leitura você pegar essa questão, agora você tem um assunto, olhar as respostas item a item, comparar um pouquinho das respostas e ver que não precisa ser perfeito, sabe? Você pode dar uma definição mais ampla e geral e ainda assim obter uma nota alta, né, ou máxima, no quesito. Resumo dos principais aspectos que a gente viu hoje que tem que decorar, agora decorar mesmo. A geografia foi institucionalizada na Europa do século XIX em apoio à colonização africana e asiática. Então lembra que geografia, como ciência, é só na Europa do século XIX. Não existe geografia fora da Europa. Aqui no concurso para diplomacia, tá? Pode ser que daqui a algum tempo mude, mas enfim, o processo disso é muito importante, né? E a relação disso com a colonização. A geografia foi uma ferramenta para se fazer colonização, certo? Então lembra que Kant separou a disciplina de geografia da história, um dos principais, quer dizer, a primeira pessoa a fazer isso e vai influenciar os positivistas posteriormente. Humboldt e Ritter são considerados os pais da geografia, então decora o nome desses dois, porque muitas vezes a banca só troca o nome. Hatzel é o alemão do determinismo, do espaço vital, falou espaço é poder, né, justificou a colonização alemã. Lablache tem um conceito de gêneros de vida, ele fundou a escola possibilista e ele escreve no contexto de rivalidade entre a França e a Alemanha para justificar a colonização francesa e criticar a alemã. Então a França, nesse caso, ela seria quase como a teoria do fardo do homem branco, né? Ela estaria levando novas possibilidades de uso do território para outras regiões, enquanto a Alemanha e a Inglaterra estavam só roubando todo mundo mesmo. Então, por isso a colonização francesa seria boazinha para o francês, Lablache, pago pelo dinheiro do Estado da França, né? Enfim. Todo mundo positivista, então valoriza a ciência, o cientista, né? E a pessoa que observa o fenômeno e o descreve, ele é neutro, então tanto faz quem descreve, e há uma prevalência do método indutivo, né? E Hartshorne é o principal nome do método regional. Então, as três principais correntes: determinismo, possibilismo e método regional. As três principais correntes da geografia tradicional, da geografia positivista. E aí decora o nome de cada corrente, né? Tem que decorar o nome principal. Pensou determinismo, pensou Hatzel, pensou espaço vital também, né? E a influência do meio natural sobre o ser humano. Então, entre relação humano-natureza, ou a natureza prevalece. Possibilismo, pensou Lablache e gêneros de vida. Entre relação ser humano e natureza, o ser humano é o principal objeto de análise, né? E aí, uma mistura desses dois
um método regional que pensa, Hartshorne, pensa que ele é um americano, diferente dos outros dois, e que a geografia é uma ciência de síntese que busca pegar tudo o que for de outras disciplinas para fazer uma análise geográfica. Então, em resumo, de história da geografia é isso, né? A institucionalização da geografia, a relação dela com a colonização e essas três principais correntes, né? Das três, as duas maiores são determinismo e possibilismo, então decora bem essas duas. Mas de informações é isso, não é cobrado tão aprofundado a mais que isso, né? Até porque a gente não terminou o edital de História da Geografia, né? Tem as outras correntes, né? Mas da corrente tradicional, o basicão é esse aqui que a gente deu. Muito obrigado por vir até aqui. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre as outras correntes não positivistas. A teórica quantitativa, ou conhecida como nova geografia, e a geografia crítica, que é mais ou menos a geografia que a gente conhece hoje, que a gente estuda na escola. A geografia tradicional que a gente viu é muito ligada à geografia física, mas a geografia que, por exemplo, vai olhar para uma favela e dizer sobre segregação espacial, isso é tudo da geografia crítica, né? Até aqui a gente não viu coisa social. A gente viu só a relação entre o ser humano e a natureza. Até porque a gente está num tempo mais antigo, sem tantas técnicas, como eu falei na minha resposta, né? Então, o meio natural ele é muito importante. As coisas só funcionam por causa da natureza, né? Depois vão surgir técnicas que vão fazer com que os seres humanos possam ignorar um pouco a natureza, e a natureza não vai ser tão importante para análise geográfica, e aí novas teorias podem surgir. Aqui, na geografia tradicional positivista, a natureza ela é muito relevante, a geografia física é muito relevante. Pode ser que ela seja absolutamente relevante no determinismo, pode ser que ela seja relativamente importante, porque o ser humano está agindo, como no possibilismo, ou pode ser um misto de tudo na geografia tradicional. Então, muito obrigado e até a próxima aula.